Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Está escrito assim: Jesus no caminho do Gólgota. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazer isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Amém? Louvado seja o Senhor. Pode sentar. Glórias ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Aqui nos fala, da crucificação, do o momento, o dia, em que Jesus foi, aleluia, crucificado. Prenderam ele, julgaram ele, condenaram ele à pena de morte e levaram ele para o Gólgota, chamado também Caveira, aleluia. E ele levou a própria cruz nas costas, aleluia. E devido à fraqueza física humana, aleluia, como se diz, ele ia cambaleando, aleluia, porque ele havia perdido muito sangue durante a noite toda que ele apanhou, ele sem se alimentar fisicamente, aleluia. Então ele estava, o corpo humano estava fraco, mas o espírito estava forte, vencendo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E apareceu esse homem chamado Simão, da cidade de Cirene. Aleluia. E pegaram ele e mandaram ele ajudar Jesus a levar a cruz. E pegaram a cruz, colocaram em Simão, e ele ajudou Jesus a levar a cruz até o Gólgota. Chegando lá, Jesus foi deitado em cima dessa cruz, de braços abertos, e foi pregado os pés e as mãos, aleluia, naquela cruz. Na cabeça dele uma coroa de espinho, aleluia. E ali ele foi crucificado. Louvado seja o nosso Deus, como a nossa irmã leu em Isaías 53, ali descreve, aleluia, o momento
que no meio daquela multidão tinha as mulheres tristes e chorando, né? Aleluia! Às vezes nós pensamos que estamos sofrendo e ninguém está se importando. Não, tem alguém que está sentindo a sua dor, tem alguém que está sentindo o seu sofrimento, tem alguém que está sofrendo junto com você, tem alguém que está, aleluia, triste por viver passar pela situação. Aleluia! Jesus estava ali sofrendo, mas tinha essas mulheres aqui, ó, que também estavam tristes, sofrendo na alma por ver o justo sofrendo na mão dos ímpios. Aleluia! Por ver aquela injustiça. Louvado seja o nome do Senhor. Elas não podiam se manifestar e defender ele, até porque ele não ia permitir, como ele não permitiu Pedro fazer. Aleluia! Então elas ficaram tristes, choravam, aleluia, por ver aquele ato, aleluia, de maldade da parte dos fariseus e dos mestres, dos doutores, né, das autoridades. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E elas chorando, e Jesus que estava sofrendo, Jesus que estava indo para a morte na cruz, aleluia, ele fez para consolar elas, aleluia, mostrando que quem estava indo para a cruz era o Consolador, aleluia, provando que ele estava, aleluia, sofrendo ali, mas ele é aquele que alivia as nossas dores. Ele estava sendo ferido, mas ele é aquele que sara as nossas feridas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. E ele se aproximou delas e consolou elas e disse: não chore, não chore por mim, não chore por mim, filhas de Jerusalém. Aleluia, mas chore por vocês, chore pelos filhos de vocês, porque o que há de vir aí sobre a terra, aleluia, será muito doloroso para vocês, será muito doloroso para os seus filhos. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E Jesus ali consolou aquelas mulheres. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Nós vamos ver também no meio dessa multidão, aleluia, outras pessoas tendo comportamentos diferentes. Essas mulheres choravam, estavam tristes pelo sofrimento de Jesus. Aleluia. E também nós vamos ver um povo, ali um povo, né? Aleluia, que observava indiferente, com indiferença, né? Aleluia. Ó, achando, aleluia, que os mestres, que os doutores, que as autoridades estavam certos. E eles estavam ali assistindo, né? Porque eles estavam acostumados, aleluia, a assistir esses espetáculos, a assistir, aleluia, os fariseus praticarem injustiça. Então, para eles, aquela era mais uma morte, era mais um castigo, era mais uma pena de morte para alguém. Aleluia. Então, eles estavam ali observando, indiferente. Você ia se sentir nada, porque para eles aquilo já era normal, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Se nós ver isso no 35, verso 35, aleluia, que diz assim, ó, aleluia, e o povo estava olhando, e também os príncipes, olha só, zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Está vendo? Aí nós vemos um povo que observava, sem sentir nada, porque aquilo para eles era normal, era apenas uma punição, era apenas mais uma pena de morte para alguém que era impostor, né? Que era, aleluia, mal, como dizia assim, aleluia. Para eles
ia ver e ia ficar alegre. Qual é o resultado da morte de Jesus Cristo na cruz? É a minha e a sua salvação. É a minha e a sua libertação. É o meu e o seu perdão do pecado. Aleluia! É o meu e o seu direito de entrar na vida eterna, que Ele conquistou na cruz por nós. Aleluia! Esse é o fruto e resultado da morte de Jesus na cruz. Aleluia! É Ele olhar para o céu e ver eu e você aqui, louvando, glorificando a Ele, bendizendo ao Pai por ter enviado Ele para nos salvar. Aleluia! Imagina a alegria de Jesus. Aleluia! Quando Ele nos vê aqui reunidos. Aleluia! Principalmente no dia de hoje. Aleluia! No culto desse daqui. Aleluia! Lembrando o dia que Ele pagou pela nossa salvação. Lembrando que Ele sofreu por nós. Aleluia! Nos alimentando. Aleluia! No corpo dele pela fé. Louvado seja o nosso Deus. Imagina, aleluia, a alegria que Jesus não fica, aleluia, em ver nós aqui nesse momento, ouvindo, aleluia, e valorizando o sofrimento dele por nós, pela nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, para aquele povo que estava ali, aleluia, para alguns do povo, aleluia, aquilo era uma simples morte, né? Aleluia, mas para nós não. Aleluia. Ali era o pagamento pela nossa vida e vida eterna. Aleluia. Ele estava dando a vida dele pela nossa. Aleluia. Ele estava dando a vida dele. Aleluia. Aqui na terra, para nos garantir a vida eterna no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda, aleluia, no verso 35, fala das autoridades que zombavam, né? As mulheres que choravam, tristes, né? Por ver Jesus sofrer. Um povo que via aquilo, mas sem sentir nada, sem sentimento. Aleluia. E as autoridades que via aquilo e zombavam, né? Zombavam dele. Ele não disse que é o Cristo. Ele não disse que é o Filho de Deus. Ele não falou que é o Messias. Ele não salvou os outros. Então ele que se salve agora. Jesus poderia muito bem, irmão. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Descer aquela cruz. Aleluia. Jesus poderia muito bem. Se ele quisesse, aquela cruz não era nada para ele. Ele poderia sair dali.
aleluia, foi valorizada por mim e por você. É valorizada por todos os cristãos, aleluia, que glorifica Ele, que honra Ele e que ama esse momento, aleluia, de vida e de comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Também nós vemos no meio da multidão os soldados, né, que torturavam aquele que estava sofrendo, né, aleluia. Eles torturavam cada vez mais, aleluia, com mais ódio, com mais raiva, né, aleluia. E Jesus suportando tudo calado como Emanuel, como ovelha muda, como cordeiro mudo, aleluia, manso. Ele não abriu a boca, ele não pediu socorro, ele não pediu misericórdia, ele não pediu para livrarem ele naquele momento, ele não pediu para terem piedade dele, porque o pecado não merece piedade, o pecado não merece dor e nem pena, o pecado tem que ser castigado e condenado, e Jesus condenou ele na cruz. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus! Aleluia! Jesus levou ele e cravou na cruz, aleluia! Para salvar a minha e a sua alma, aleluia! E todo aquele que quiser ser salvo tem que aceitar Jesus Cristo, confessar o seu pecado, se converter de coração a Cristo, receber Jesus como Salvador, se quiser morar no céu, porque quem crucificou o pecado foi Jesus. Foi Jesus que pagou o preço pela nossa salvação. Então, sem Jesus não há Salvador, aleluia. Quem quiser ser salvo tem que abandonar o pecado, os ídolos, a idolatria e aceitar Jesus para morar no céu. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Jesus condenou o pecado na cruz. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Aí nós vemos um soldado que castigava ele, né? E ele calado. Ele não revidava, ele não reclamou, ele não murmurou, ele não pediu socorro, ele não pediu ajuda. Até o Simão Sirineu ajudou ele, não foi porque ele pediu, foi porque colocaram, né? Aleluia! Louvado seja o nosso Deus, aleluia! Porque o alvo de Jesus Cristo era a minha e a sua alma, era a minha e a sua salvação, era a nossa entrada no céu, aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Ele sabia que valia a pena sofrer por nós, aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Agora uma pergunta, aleluia, nós estamos dispostos a dar o devido valor a esse sofrimento? Porque se nós for olhar, aleluia, muitas pessoas não estão dispostas a isso. Não está, né? Não está. Aleluia. Qualquer lutinha cai fora. Qualquer lutinha abre a boca e está falando de todo mundo e de Deus também, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Então nós vemos que muitos não estão dispostos, aleluia, a dar esse devido valor ao sofrimento que Jesus Cristo passou na cruz. Aleluia. Pessoas que negam Jesus por qualquer coisa.
nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós vemos mais. Aleluia. Enquanto tinha as mulheres chorando, um povo indiferente assistindo a hora da crucificação, ou as autoridades zombando do crucificado, os soldados judiando mais do sofredor, né? Aleluia. No meio daquela multidão, ou do lado de Jesus Cristo, tinha um malfeitor. Aleluia. Orando. Aleluia. Clamando ao Senhor. Aleluia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto alguém zombava, ele orava, clamava, pedia socorro. Aleluia. Pediu, aleluia, para Jesus lembrar dele. Aleluia. E a resposta dele foi de imediato. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus virou para ele e disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia. Ali Jesus estava mostrando que quem estava na cruz do meio ali era o Salvador. Aleluia. Ele estava mostrando que quem estava morrendo ali na cruz era a vida. Aleluia. Ele estava provando, aleluia, que o condenado que estava ali no meio era o Salvador, aleluia, dos próprios réus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele estava mostrando, aleluia, que ele estava ali, aleluia, para nos trazer o bem, enquanto ele recebia o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali o malfeitor recebeu a salvação naquela hora. Aleluia. Jesus morreu na cruz salvando almas. Aleluia. Jesus morreu na cruz, aleluia, levando almas para o céu, levando almas para o paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí nós vemos também, aleluia, que tinha os amigos de Jesus. Aleluia. Esse aqui você vai ver no versículo 42 do capítulo 23. Aleluia. 49 do 23. Os amigos de Jesus, né? Aleluia. Que, aleluia, assistia, né? Aleluia. Assistia aquele momento doloroso que Jesus passava. Eles estavam assistindo, né? Comovidos, com o coração, né? Triste, né? Aleluia. Com o coração comovido por aquela violência, por aquele ato de crueldade contra o Senhor que nunca fez mal para ninguém. Pelo contrário, deu pão ao faminto, deu vista ao cego, veio o surdo ouvir, o mundo falar, levantou o paralítico e pôs para andar também. Aleluia. Pegou o mundo e pôs para falar, libertou pessoas oprimidas. Aleluia. E agora estava ali sendo
a Jesus Cristo, dizendo: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente, esse homem é o Filho de Deus. Quando ele viu as atitudes de Jesus na cruz, aleluia, pessoas zombando dele, soldado ferindo ele, e ele orando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que faz. De repente Jesus muda e diz: Pai, aleluia, na tua mão eu entrego o meu espírito. Depois Jesus fala de novo: Pai, está consumado. Aleluia, aleluia. E quando ele disse isso, aleluia, a palavra diz que escureceu tudo. Aleluia, escureceu tudo, uma treva intensa que ninguém conseguia se ver e nem se mover no lugar. Aleluia, tão escuro que ficou. Aleluia, e a terra tremeu. Aleluia, trovões respondeu do céu. Aleluia, e Jesus entregou o Espírito. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E essa escuridão durou por 3 horas. 3 horas de trevas, de escuridão, sem ninguém se mover no lugar, porque não enxergava nada. E a pessoa, irmão, anoitecer em pleno, aleluia, tarde, no dia, aleluia, louvado seja o nosso Deus. Porque segundo a palavra, o braço de Jesus nas tuas mãos, aleluia, está consumado. Foi às 3 horas da tarde, a 9ª hora, aleluia, 3 horas da tarde, na Palestina, o sol está assando, aleluia, qualquer coisa que fica nele, né? Aleluia, mas houve 3 horas de escuridão, de treva total. Aleluia, porque por 3 dias a luz foi apagada da terra. Você entendeu? Aleluia, por 3 dias a luz foi apagada da terra. Mas ao 3º dia, aleluia, ao amanhecer do 3º dia, aleluia, a luz acendeu. Aleluia, trazendo vida para mim, trazendo vida para você, trazendo paz para mim, paz para você, trazendo salvação, aleluia, para minha e para a sua alma, e nos dando a garantia de vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No momento da crucificação, nós vemos essas pessoas aqui, ó, né? Tendo comportamentos diferentes, pessoas tristes chorando por causa de Jesus, pessoas, aleluia, sendo consoladas pelo próprio sofredor. Aleluia, nós vemos pessoas que não estavam nem aí porque estava acontecendo, mas estavam lá assistindo. Aleluia, pessoas que, aleluia, zombavam dele, né? Aleluia, do sofrimento dele. Aleluia, outros tendo mais prazer em causar mais sofrimento e dor dele. Aleluia, e outros que clamavam como o ladrão da cruz. Aleluia, pedindo salvação e Jesus dando. Aleluia, clamando por salvação e Jesus dando a salvação para ele. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Aleluia, e enquanto isso acontecia, tal mesmo o próprio centurião que liderou a crucificação, o julgamento, que liderou todo o castigo, ele agora reconhecendo
Aleluia! E vamos ser gratos a Deus por esse preço, por esse sacrifício que o nosso Senhor fez por nós, pelo preço que Ele pagou por nós. Aleluia! Pela vida que Ele nos trouxe, né? Aleluia! Vamos ser gratos. Aleluia! Vamos ser, aleluia, agradecidos ao Senhor. Aleluia! Vamos ser como esse centurião aqui, vamos ter a atitude dele, sempre reconhecer que quem morreu por nós na cruz é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, e Ele provou isso, aleluia, nos dando essa certeza, aleluia, ressuscitando dos mortos, voltando à vida ao terceiro dia, aleluia, e prometeu que vai voltar, que vai vir novamente, só que dessa vez não para morrer mais na cruz, Ele vai vir para nos tirar dessa terra, Ele vai vir para nos resgatar, nos levar